gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série da Marvel, a Agatha Desde Sempre. A série que teve seus episódios semanais na Disney Plus. Ela começou a ser exibida no finalzinho aí de setembro e chegou ao final agora no final de outubro, mais precisamente no Dia dos Bruxas. Então vamos comentar tudo que a gente teve nessa nova série aí da Marvel, em Agatha Desde Sempre, e principalmente algumas coisinhas que eu acho que podem ter ficado em aberto e abriram algumas portas aí dentro do universo da Marvel. Agatha. Who's been messing up everything? The Covenless Witch. It's been Agatha all along. No. What really happened to you? Agatha Desde Sempre, então, é uma série spin-off de WandaVision. Inclusive, a Agatha era uma das personagens, né, de WandaVision. Na verdade, ela era a vilã. E aí, depois do final de WandaVision, que teve toda a luta ali, a briga final entre a Agatha e a Wanda pegou e aprisionou a Agatha dentro da cidade de Westview, né, dentro da sua própria cabeça. E também a Wanda acabou sugando todos os poderes da Agatha e ela tá sem poderes. E aí, então, agora aqui em Agatha Desde Sempre, a gente vai justamente ver a Agatha se libertando desse feitiço, né, que a Wanda colocou ela. E ela vai precisar reunir um coven para que eles consigam juntos atravessar o caminho das bruxas. E aí, lá no final, ela consiga recuperar o poder dela. Já te aviso que o vídeo de hoje será com spoilers da temporada inteira de Agatha Desde Sempre. Como eu falei pra vocês, foram lançados episódios semanais, mas eu achei melhor esperar a temporada chegar ao final, porque eu acho que aí dá pra gente ter uma visão completa. Também o vídeo fica aí mais completinho, né, pra gente comentar sobre a série. Mas caso você ainda não tenha assistido, então Agatha Desde Sempre, recomendo muito que você assista. A temporada já está completa na Disney Plus. E caso você esteja se perguntando, mas pra eu assistir a Agatha, o que eu preciso ter assistido aí do universo da Marvel? Acho que o principal, o essencial pra você poder assistir a Agatha Desde Sempre é ter assistido WandaVision, né? Até porque, como eu falei pra vocês, a Agatha foi introduzida como personagem lá em WandaVision, ela tá vindo da outra série, então acho que a principal série realmente é WandaVision. Mas a gente ainda tem outros lançamentos, tá, pra comentar por aqui ainda, como, por exemplo, sobre Venom 3. Então, se você é um fã da Marvel, é um fã de cultura pop, adora ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, que eu sempre tento trazer as novidades pra vocês o quanto antes. E aí também você deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, e assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. É isso, vamos falar de Agatha Desde Sempre agora com spoilers. Pelo que eu me lembro, a Marvel não teve tantos lançamentos, né, nesse ano de 2024, a gente teve Deadpool e Wolverine, agora a gente tá tendo Agatha Desde Sempre. Eu sei que saíram outras coisas, né, de heróis que esses personagens seriam da Marvel, mas na verdade eles são da Sony, que foi aí Madame Teia, e como eu falei pra vocês agora recentemente também saiu Venom 3, né, Venom a última rodada, mas eu acho que da Marvel mesmo, esse ano a gente teve só Deadpool e Wolverine e Agatha Desde Sempre. Se eu estiver esquecendo de algum outro lançamento da Marvel, coloca pra mim nos comentários, que pode ser que eu não esteja lembrando, ou eu que ainda não tenha assistido. Mas eu vou falar pra vocês que a gente teve poucos lançamentos, mas pelo menos nós tivemos bons lançamentos esse ano da Marvel, né? Como eu já falei pra vocês, então, a série teve aí os seus episódios semanais sendo lançados aí na Disney Plus, assim como todas as séries, né, normalmente aí da Marvel realmente. E eu só realmente não fiz o vídeo pra vocês antes, porque eu achei que ia ser melhor, ia ser mais interessante a gente esperar chegar ao final da série pra gente poder comentar sobre todos os episódios. E a gente tem que falar, acho que principalmente sobre o final, que eu sei que o final de Agatha Desde Sempre não tá agradando muito o público, mas a gente vai chegar nessa parte. Então, assim como em WandaVision, a série da Agatha também tem um roteiro muito bem feito, um roteiro muito bem escrito, e que a cada episódio você fica cada vez mais preso, sabe, em tudo aquilo, e principalmente porque a cada episódio a gente vai tendo revelações bombásticas, né, vamos falar assim. Teve algumas que eu não sei se foram tão bombásticas assim, como por exemplo a revelação de que o jovem, né, o Tim, como o personagem estava sendo chamado aqui dentro da série até o momento, na verdade, ele que é o Billy Maximoff, né, ele que é o filho da Wanda e do Visão, essa foi uma revelação que eu não sei se foi tão bombástica, mas a gente vai falar melhor sobre isso, mas mesmo assim a série tem ali todos os elementos, assim como em WandaVision, né, esses elementos que vai te deixando pistas ao longo dos episódios, que você tem que estar prestando atenção e tudo,
E no final das contas, a maioria das coisas, né, que foram mostradas pra gente acabam fazendo sentido e acabam se ligando lá no final da série. Eu gosto muito dos primeiros episódios aqui de Agatha Desde Sempre. Eu acho que eles são episódios muito bons, levando em consideração que a gente tá falando aí de uma série que os episódios foram lançados semanalmente, né, a gente tinha que esperar pra ver o que ia acontecer. Os 2 episódios fizeram um trabalho muito bom em introduzir a gente dentro desse universo da Agatha. Então, inicialmente, se eu não me engano, eles dão ali uma resumida, uma relembrada em quem que é a Agatha, por que ela tá, vamos falar assim, meio desmemoriada ou agindo de algumas formas esquisitas como ela tá agindo, que no caso foi porque a Wanda colocou o feitiço nela, né, e prendeu ela dentro da própria mente dela. Logo depois disso, a gente já começa a realmente ser introduzido no universo do que vai ser a Agatha Desde Sempre, o que esse universo, o que essa série vai trabalhar aí. E eu acho, inclusive, muito legal os primeiros episódios, principalmente o primeiro, que a relação ali da Agatha com o Billy é muito engraçado porque a Agatha tá ali achando que ela de fato é uma detetive e que ela é a Agnes. Tem ali ela interrogando o Billy, e aí ela pega a arma, não sei o que, e é muito engraçado, inclusive, quando a gente vê esse primeiro episódio, porque a gente vê pela visão da Agatha, e depois quando a gente chega num episódio que conta sobre toda a história do Billy, a gente vê qual que era a realidade, que na verdade tudo aquilo estava acontecendo na sala de estar da casa da Agatha, e não tinha nada daquilo que a gente viu. Então os primeiros episódios, eles são realmente episódios muito bons. Todos os episódios, na verdade, gente, eu acho que são episódios bons, inclusive o final, mas eu vou explicar melhor o porquê disso. A gente vai chegar nos últimos episódios. Mas os primeiros episódios realmente fazem um trabalho muito bom em te introduzir a todo esse universo, e principalmente nesse universo das bruxas, essa questão do caminho das bruxas, o que é o caminho das bruxas, a música que eu achei maravilhosa, eu acho que pode se tornar aí uma música icônica, inclusive, da série da Agatha. E amei muito também a todas as referências que elas vão dando aí de bruxa no universo da cultura pop, né? Então, ali como a questão de a Lilia não gostar das vassouras, porque as bruxas foram associadas à vassoura, mas de uma forma ruim. E aí quando eles estão ali na aprovação do tarô, né, tá cada uma vestida de uma bruxa, e aí a gente justamente tem a Glinda, a Elphaba, a Malévola, e a outra bruxa eu não reconheci quem era, gente. Mas a gente tem todas essas referências que, pra quem é um fã de cultura pop, meu, é simplesmente tudo ter isso aqui dentro da série. E o legal é que eles colocam essas referências, mas não atrapalha nem um pouco, ou não desvirtua o caminho ou o enredo do que realmente a série está trabalhando naquele momento. Eu gosto muito também das personagens novas que nós tivemos nessa série da Agatha. A Lilia, a Alicia, a Jen e a Sharon, né? Sharon ou Senhora Hart, enfim. Que eu gostei muito delas, eu também acho que a dinâmica delas, a química delas funciona muito bem e prende muito a gente ali. A gente realmente começa a gostar, a se importar, né, de fato com os personagens, então eu achei elas maravilhosas, acho elas carismáticas. Eu tava imaginando que ali pro final da série a Sharon ia acabar aparecendo de alguma forma, sabe? Porque pelo menos pra mim, como ela morre logo no início da série, eu falei, meu, não é possível que a pessoa vai morrer assim logo no início da série e não vai aparecer mais. Eu achei realmente que ela fosse ser, tipo, algum personagem maior, algum personagem mais importante, sabe? E fosse aparecer ali no final da série, mas não aconteceu. Mas aí também isso foi especulação minha, entendeu? A Marvel, parte do roteiro, não tem culpa disso. Eu só tava esperando que algumas coisinhas, e eu acho que alguns pontos relacionados a elas, poderiam ser melhores, poderiam ser mais bem trabalhados, como por exemplo o passado da Alicia, porque tem toda ali a maldição em cima da Alicia, e aí, se eu não me engano, a mãe dela tinha falado que ela era uma aberração e coisa do tipo, mas fica meio que sem uma explicação, sabe, do porquê que a mãe dela achava isso, porquê que a mãe dela tinha essa visão sobre ela. Então eu acho que faltava um pouquinho mais de desenvolvimento, de aprofundamento no passado da Alicia, assim também como no passado da Jen, porque a gente só tem ali no penúltimo episódio, muito corrido, eles trabalhando sobre a aprovação da Jen, de que teve aquele médico lá que bloqueou os poderes dela, que na verdade não foi ele, né? Ele pagou a Agatha pra fazer isso com a Jen. Só que aí, novamente, gente, eu acho que essa é uma parte referente a Jen que acabou sendo muito rápido, sabe? Ficou muito corrido. Então, aí acabou ficando uma coisa meio xoxa de... Ah, tá bom, foi a Agatha que bloqueou os poderes ali da Jen. A Jen, com um feitiço que eu achei
meio fraco, pega também e tira e desbloqueia, né, os poderes dela, tira o bloqueio que a Agatha tinha lançado. E é isso. Então essa parte eu achei que acabou ficando um pouco rápido, um pouco corrida e não ficou bem feita. Já falando da Lilia, simplesmente o episódio que a gente tem sobre a Lilia, sobre o passado dela, sobre ela como bruxa, acho que é um dos melhores episódios que a gente tem nessa série, que a gente tem na temporada de Agatha desde sempre. Porque durante a série a gente sempre viu alguns momentos o que parecia alguns surtos, né, da Lilia. Ela ali conversando, aí do nada ela tá dando algum grito, ou você vê que ela não tava prestando atenção, e ela fica tipo, oi, do que vocês estavam falando? Alguns desses déficits, né, dela durante realmente as conversas e os diálogos. E aí a gente descobre que na verdade é porque a Lilia tá sempre tendo esses pulos, né? Ela tá sempre vivendo em vários momentos da vida dela, da timeline da vida dela, e que no final das contas ela que tinha que tirar a carta pra ela mesma na aprovação ali do tarô, e ela que era a salvação de tudo isso, né? E todas as cartas que ela tira faz sentido, todas as cartas têm algum dos nossos personagens ali desenhado, porque esse que era o Coven, e que no final a Lilia que teria que se sacrificar pra salvar todo mundo. Então assim, o episódio da Lilia é um dos melhores episódios da série. Eu acho que o enredo sobre ela foi muito bem trabalhado, toda essa parte aí também do tarô, que ela previu o futuro, ela que colocou o sigilo, inclusive no Billy, né, para que a Agatha não descobrisse que ele que é o Billy até ser o momento certo. E enfim, toda essa parte da Lilia eu acho que foi muito, muito bem construído, muito bem desenvolvido, que eles podiam ter feito igual ali com a Alicia e com a Jen, entendeu? E no final das contas a Lilian se sacrifica e inclusive mata as 7 bruxas de Salem, não é esse o nome delas? Aquelas bruxas pretas, de capa preta, enfim. Mas até falando dessas bruxas, eu só achei que elas acabaram sendo um desperdício, sabe, dentro da série. Porque a gente começa a série falando que essas bruxas estão atrás da Agatha pra punir a Agatha. E aí você vê que elas realmente são bruxas que colocam medo em absolutamente todas as outras, só que a gente não sabe especificamente o porquê, né? Acabaram que não aproveitaram bem sobre essas bruxas, não desenvolveram melhor sobre elas, quem são elas, e elas acabaram morrendo ali na torre invertida que a Lilia lança. Então essas bruxas eu achei que elas acabaram sendo um desperdício aqui dentro da série da Agatha. E por final, pra gente falar aí, então, de Agatha, Billy e Rio, porque eu acho que eles são 3 personagens que os caminhos deles estão bem interligados, né? Não completamente, mas eu acho que eles são os personagens que mais cruzam o caminho um do outro. Então, inicialmente aí falando de Agatha e Billy, da Catherine Han e do Joe Locke. Gente, eu simplesmente gostei muito dos dois, eu gostei muito da interação deles, da química deles. Eu achei maravilhoso, adorava ver aí a Agatha com o Billy, a interação deles era muito legal, muito gostoso de você assistir. Você vê que realmente a Agatha, ela parece que ela estava criando de fato um sentimento ali pelo Billy, né? Talvez por causa de todo o passado que ela teve ali com o filho dela, com o Nicholas, mas você vê que ela realmente estava se afeiçoando ali ao Billy, e eu gostei muito de todos os momentos deles, sabe? Principalmente agora que a gente vai ter aí a Agatha continuando como Billy e sendo mentora dele. Eu só acho que eles precisavam ter explicado um pouquinho melhor como que a Agatha chegou à conclusão de que o William Kaplan era o Billy Maximoff, né? Porque, na verdade, esse menino, ele era o William Kaplan. E aí a gente tem o Billy tomando conta ali do corpo do William. E ficou faltando, assim, pra mim, uma explicação de como que a Agatha chegou nessa conclusão, né? Porque até então, assim, eu assistindo, eu já sabia, eu já esperava que realmente o jovem, o teen, fosse ser o Billy, fosse ser o filho da Wanda. Já tinha essa expectativa, também tinha um monte de teoria na internet de que o Joe Locke provavelmente ia fazer o Billy. Então pra mim não foi nenhuma surpresa, só que eu acho que ficou meio assim, meio do nada, sabe? A Agatha descobrindo que ele que é o Billy. E falando dessa descoberta, inclusive, apesar da gente que é público, ou eu pelo menos já tá na expectativa, ficaria esperando de que realmente ele era o Billy, eu gosto muito de como a série trabalhou isso, sabe, durante a temporada realmente. Gosto, inclusive, que eles não deixaram pro último momento pra ter a revelação. Eles revelaram que o
o Joe Locke, o jovem, era o Billy ali mais ou menos na metade da temporada. E antes disso, eles souberam trabalhar bem de não deixar nenhuma pista de que ele que era o Billy. Inclusive, em alguns momentos eles te confundem, né? De que talvez aquele jovem poderia ser o Nicholas, poderia ser o filho da Agatha. Apesar que eu já esperava que realmente não fosse ser. Mas, de uma forma geral, eu acho que eles souberam trabalhar muito bem pra causar essa confusão em alguns momentos e depois ter a revelação de que ele que é o Billy Maximoff, que eu também achei um episódio maravilhoso, tanto do momento em que a gente descobre que ele é o Billy, quanto do episódio que conta toda a trajetória dele. Toda a magia da Wanda se desfez, o William acabou sofrendo um acidente de carro com os pais, aí o William Kaplan morreu, e nisso que o Billy, o espírito do Billy, viu uma oportunidade de tomar conta de um corpo que realmente já não tinha mais vida, né, e trazer vida para esse corpo. Então, eu achei maravilhoso todo esse episódio que explicou aí sobre como o Billy ainda tá vivo. Eu achei tudo isso maravilhoso. E a gente teve Hill aí atrás dele, né? Porque ele não deveria existir. Ele é meio que uma aberração, que era pro Billy ter morrido. E o William Kaplan também. Queria falar também sobre o Joe Locke, porque eu sei que algumas pessoas criticaram a atuação dele. Teve gente que não gostou, que falou que ele era, acho que muito feio pra fazer o Billy, que a atuação dele não era nem um pouco boa, enfim. Eu não sei se essas pessoas conhecem já a atuação aí do Joe Locke, se essas pessoas estão vindo de Heartstopper, assim como eu. Então, caso você não conheça, o Joe Locke faz o Charlie em Heartstopper. E assim, gente, realmente, pra gente que assiste Heartstopper, é um pouco estranho você tá vindo assistir aqui uma série que é completamente o oposto, completamente com uma proposta completamente diferente do que a gente vê em Heartstopper. Então, obviamente que o Joe Locke, ele vai estar completamente diferente, mas mesmo assim eu gostei muito da atuação dele, gente. Eu acho que ele tá muito bem no papel, ele faz um Billy maravilhoso, os momentos dele ali com raiva da Agatha, tudo isso eu achei maravilhoso. Eu tava ansiosa pra ver como que ia ser o Joe Locke aqui na Marvel, e eu gostei muito. A gente deu uma mencionada aí na Hill, né, e inclusive falando dela antes da gente entrar na Agatha, eu já imaginava que a Hill poderia ser a morte, porque logo no primeiro episódio, quando ela vai atrás da Agatha, ela já fala algumas coisas ali de... mas eu vi de que ela tinha ido buscar a Agatha, e a Agatha olha e fala, mas você não quer me buscar da minha melhor forma, com o meu poder púrpura, não sei o que, não sei o que. Então, os diálogos ali da Hill realmente já dava a entender que ela poderia ser a morte. Então acabou não sendo tanta surpresa assim, mas o episódio que a gente tem essa revelação eu achei muito bom. E a maquiagem dela ali com a cara de morte eu também achei maravilhoso. E relacionado a Hill e a Agatha, eu também acho que faltou explicarem melhor como que essa relação delas surgiu, como que elas se conhecem há tanto tempo. Quando lá nos anos 50 a Hill vai buscar o filho da Agatha, né, que a Agatha ia ter o Nicholas, ela tava ali prestes a parir, e ela vê a Hill aparecer, a Agatha já conhecia a Hill, ela já sabia que a Hill que era a morte, e que ela tava ali pra levar o Nicholas, né, que ela tava ali porque o filho dela ia morrer. Então, pra mim, falta explicar melhor como que elas se conhecem há tanto tempo e essa relação delas, porque, pelo visto, elas tinham sim um sentimento ali uma pela outra, mas como que era esse relacionamento delas, sabe? Como que surgiu. Todo esse background da Hill com a Agatha, eu também achei que faltou explicar. Claro que a série se chama Agatha desde sempre, e é óbvio que a série é dela, né? A série é dela, a Agatha tá maravilhosa, a Catherine Han faz uma Agatha tão maravilhosa e tão carismática quanto a que a gente já tinha visto lá em WandaVision, e ela continua muito maravilhosa aqui. A Agatha aqui, ela continua sendo aquela personagem que você não sabe se você pode confiar 100% nela, né? Porque ela é uma personagem muito ambígua. Então, em alguns momentos você não sabe se ela tá fazendo aquilo pra ela se dar bem no final, ou se ela tá fazendo aquilo porque ela realmente se importa com a outra pessoa. Eu acho que o mais nítido nisso é justamente ali no penúltimo episódio, no episódio 8, em que a Morte foi buscar o Billy, e o Billy, a Morte foi buscar ali, ou o Billy ou a Agatha, e o Billy inicialmente fala, não, então me leva, e a Agatha olha e fala, tá bom, então, deixa, sabe, ia deixar a Morte levar o Billy, até que o Billy fala que, né, qual que era o passado dela, pelos pensamentos, conversa ali com ela, de qual que era o passado dela com o Nicholas, enfim, e aí que ela decide se sacrificar no lugar do Billy. E aí a gente já pode, inclusive, falar dos últimos episódios. Gente, eu acho os dois últimos episódios bons. É que
Claro, tem muitos pontos que poderiam ser melhores, como fui citando aí pra vocês, muita coisa que poderia e deveria ter sido mais bem explicada pra gente. Mas assim, eu acho que também uma questão é que quando a gente fala de séries de ação, séries da Marvel e enfim, a gente sempre espera que o último episódio, o final do último episódio, seja com uma grande batalha entre o protagonista e o vilão, né? Tem aquela grande luta, aquela grande briga e enfim, que foi uma coisa que a gente não teve aqui em Agatha desde sempre. A gente tem a grande batalha ali da Agatha e do Billy contra a morte, que obviamente que eles não iam conseguir vencer a morte, porque ela é a morte, não tem como você vencer ela. Só que não foi o final do último episódio, né? Inclusive, falando da batalha, eu só preciso mencionar que o momento que aparece o Billy com a roupa dele ali de Wicano, realmente, e depois ele indo embora colocando capuzinho pra fazer referência à Wanda. Gente, foram duas cenas que, assim, foram simplesmente tudo pra mim. Era só isso que eu precisava mencionar mesmo. Eu acho que o oitavo episódio... O oitavo não, acho que o nono episódio, ele é, sim, um pouco corrido, sabe? E principalmente o final do oitavo, que é quando o Billy descobre que, na verdade, tudo relacionado ao Caminho das Bruxas foi ele que criou. E que aquilo não existia, né? Foi tudo pelos poderes dele. Eu acho que isso pode causar um pouco de decepção, e eu acho que é isso que as pessoas também talvez não tenham gostado tanto aí do final, né, aqui de Agatha desde sempre. Porque no final das contas a gente descobre que o Caminho das Bruxas sempre foi uma grande farsa, porque toda aquela parte que eles andaram, na verdade eles estavam andando em círculos no subterrâneo ali de Westview, só que o próprio Billy que forjou, né, que acabou fazendo tudo aquilo, criando tudo aquilo com os poderes dele, mas não intencionalmente, porque ele ainda não tem muita noção da dimensão dos poderes dele. Eu acho que isso fez muito sentido com o personagem, porque ele tá descobrindo agora realmente quem ele é, que ele é o filho da Wanda, que ele tem poderes, como que ele usa os poderes dele, enfim. E também fez muito sentido por ele ser filho da Wanda, já que a Wanda criou toda aquela realidade em WandaVision, a gente tem o Billy fazendo a mesma coisa aqui, só que não acidentalmente. Então eu acho que isso fez muito sentido, só que é um pouco frustrante, sabe? A gente olhar e falar, meu Deus, mas então tudo que a gente viu não existe. A canção do Caminho das Bruxas, inclusive, também é uma coisa que não existe. O Caminho das Bruxas foi criado, foi um boato que a Agatha inventou de uma música que ela e o Nicholas também criaram. Pode ser que realmente o Caminho das Bruxas exista, até porque pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu vi, o Caminho das Bruxas existe sim nos quadrinhos, né? Existe realmente, só que eu acho que talvez eles não tenham trazido isso aqui ainda pro universo da Marvel, ou por algum outro motivo, que aí eu não tenho nenhuma teoria de qual pode ter sido o motivo. Mas talvez esse Caminho das Bruxas realmente exista. Eu acho que a gente tem dois bons episódios finais pra gente descobrir sobre o passado da Agatha, que eu também imaginava que a série iria trazer uma redenção pro personagem, e realmente trouxe, de que ela acabou se tornando essa bruxa porque o filho dela morreu, e aí meio que como vingança ela criou essa questão aí, esse boato de Caminho das Bruxas, e fica sugando sempre o poder das outras bruxas. Que inclusive relacionada à Agatha, acho que ficou faltando eles explicarem sobre os poderes dela, de onde vieram os poderes da Agatha, por que ela, sabe, da onde saiu isso. Porque todas as bruxas adquiriram os poderes delas de alguma forma. E o da Agatha não foi explicado, que é uma coisa que eu também esperava que a gente fosse ver aqui na série dela, e não teve. E também ficou faltando mostrar ela ali sendo corrompida pelo Darkhold, porque teve todo o boato de que ela trocou o filho dela pelo Darkhold, que a gente descobre que não foi nada disso, só que eles não mostram ela realmente se corrompendo pelo Darkhold, então também faltou essa parte. Tem pontos, tem coisas que, como eu falei, ficaram faltando, não foram bem desenvolvidos, ficou jogado e enfim. Sim, mas eu acho que, num geral, a série da Agatha foi uma série muito boa, uma das melhores séries da Marvel, e que acabou abrindo muitas portas pra gente, né? Que aí agora a gente tem a Agatha como fantasma, dando orientação ali pro Billy de como fazer, de como usar os poderes, de quais feitiços ele faz para o que ele quer, que inclusive é uma coisa que também existe nos quadrinhos, só que a Agatha, como fantasma, era a mentora da Wanda, e aqui na série foi adaptado pra ela ser a mentora do Billy. Então aí, por exemplo, agora a série tá aí mostrando que o Billy tá indo atrás para tentar encontrar o Tommy, que a gente viu que ele ajudou a colocar o espírito do Tommy num outro menino que tava morrendo também, que já ia, né, realmente perder a vida. Falta a gente descobrir quem é esse menino e aonde ele está.
e muito provavelmente muitas coisas que ficaram faltando e essas portas que foram abertas pra gente aqui na série da Agatha vão ter continuidade em Vision Quest, que vai ser uma série como Visão Branco como protagonista. E eu acho que aí a gente pode começar realmente também a ter mais respostas, né? De onde que tá o Tommy, se a Wanda realmente sobreviveu ou não, que é uma dúvida que continua aí no ar, se a Wanda morreu ou não. E também essa série da Agatha serviu pra já começar a dar introdução aí pros Jovens Vingadores, porque o Billy e o Tommy fazem parte dos Jovens Vingadores. Então a gente já tem o Billy, tá faltando o Tommy, pra começar todo esse rolê aí. Então, no geral, eu gostei bastante da série da Agatha, acho que ela trouxe muita coisa positiva. Claro que algumas coisas sempre podem ser melhores, mas no geral eu gostei bastante e tô bem animada pra continuação aí das coisas que a gente ainda vai ver dentro aqui do universo da Marvel. Se você assistiu a Agatha desde sempre, conta pra mim nos comentários o que você achou da série, vamos conversar mais sobre. E como eu falei por aqui, eu sempre tento trazer pra vocês todas as novidades que a gente tem de filme, de série, dos streamings e dos cinemas. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E estamos perto de iniciar a nossa maratona aí de Vlogmas, que nós teremos vídeos todos os dias do dia 1º de dezembro ao dia 25. Então, pra você não perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho. E é isso, um beijo e até o próximo. Time to finish the road. Last one there is a nice person.